Sonic Unleashed, aquele jogo do Sonic que tem uma abertura muitíssimo do balacobaco e que o Sonic vira o loborispidão. Eu acho que todo mundo que decidiu clicar nesse vídeo já deve ter uma noção de que esse game é muito 8 ou 80. Parece que, sei lá, 45% ama, 45% odeia e os outros 10% restantes apenas, sei lá, tolera o jogo, acha legalzinho, nada demais e tal. Em qual desses três grupos será que eu tô? De qualquer jeito, o fato é esse. O Sônico Desencadeado é um dos Wiggles que mais dividem sua comunidade que eu já vi na minha vida. Como eu disse, é raro achar alguém com opinião mais neutra e coisas do tipo. E como vocês devem saber, recentemente lançou o tal do Sonic Unleashed Recompiled. É possível jogar Sonic Unleashed no PC nativamente. Então eu peguei essa versão e... Oi, senhoras e senhores, eu sou o Chidori e estou trazendo pra vocês um 100% /resumo /platina /review de Sonic Unleashed. Vamos desencadear tudo que esse jogo tem a oferecer e tentar descobrir se ele é realmente ruim, bom ou mais ou menos. E tá aqui o jogo aberto, rapaziadinha. As configurações estão assim, ó. O System, o Input, o Áudio e o Vídeo. Tô usando alguns mods, mas vou falar melhor sobre eles ao longo do vídeo. O que importa agora é essa cutscene extremamente cinema que todo mundo ama. Onde o nosso menino Sonic tá farmando aura, mas ele dá mole e acaba sendo pego. Mas nada que um poderzinho apelão não resolva, né? A menos que você abaixe a guarda e seja pego numa armadilha. Uai, Sonic, você não era 300 vezes mais rápido que a luz, cara? Cadê os adoradores de Power Scaling agora? E resumindo aqui, o Eggman tira o poder das esmeraldas e dispara contra a Terra. Assim, um ser ancestral é libertado e o Sonic é jogado de volta na Terra. Agora, nosso objetivo é pegar as esmeraldas, vencer o Eggman e esse monstrão. Mas não faremos isso sozinhos. Depois de fazer um buraco no chão com a cara, o lobão acha esse bichinho aí todo largado, mas infelizmente ele não possui memórias e nem nada. E tá sempre com fome. Mas ao raiar do sol, o Sonic volta para sua forma original. E vamos lá. Olha, enquanto eu tô passando essa primeira fase de tutorial, queria dizer que esse game tá muito bem otimizado. Eu já testei num Xeon, num FX, numa GTX 1050 Ti, numa RX 580 e olha, o jogo roda muito bem, com mais performance e qualidade do que no Xbox 360 e no PS3. E ainda coloquei alguns modzinhos de Quality of Life, como Homing Attack no ar, ícones de Xbox escuro e mais umas coisinhas que vou falando melhor ao longo do vídeo. De qualquer jeito, pegamos um Rank A e damos uma upadinha e vamos embora. Enquanto vão passeando por aí trocando uma ideia, o Chip, que é esfomeado, fica apaixonado pelo sorvete aí, que se chama Sundae Supremo de creme com gotas de chocolate. O Sonic compra um pros dois e, por causa do sorvete, Sonic apelida o bichinho de Chip. E agora vamos procurar por aí se alguém conhece o Chip. O jogo tem esses Hub Worlds, onde a gente pode interagir com NPCs, achar coletáveis e acessar as fases. E cada NPC tem um nome e uma história. Esse casal de velhinhos é engraçado, a mulher perdeu a dentadura com a terra tremendo ao ser partida. E com as 2 medalhas de lua coletadas, podemos ir logo para a segunda fase, que é simplesmente muito linda. E aqui, antes de você passar reto, vira aqui pra direita e pegue esse medalhão. Pegar os medalhões é extremamente importante, e vocês vão ver o porquê depois. As
fases do Unleashed não são lineares como parecem. Elas possuem 300 caminhos diferentes, que te levam a medalhões ou a economizar tempo. De qualquer jeito, em menos de 3 minutinhos, finalizamos a fase, com um delicioso Rank S e uma conquista. Upamos o nível de velocidade. Já anoitecendo, eles não encontraram ninguém que conheça o Chip, e ele mesmo não está recuperando as memórias sozinho. Mas então, surpreendentemente... Sonic volta ao modo lobão e entendemos que, de dia, azulzinho, de noite, azulzão. Mas o carinha do sorvete parecia estar meio atormentado com algo que vamos descobrir depois e derruba o sorvete. Mas aí descobrimos que o nosso lobão consegue dar uma de Senhor Fantástico e esticar os membros do seu corpo. Uau! De qualquer jeito, cá estamos nós. Retornem um pouquinho e aqui encontram uma medalha de sol. E então eu fui passear um pouco pelo mapa pra me reacostumar aos controles do Warhog. Digo reacostumar porque eu sei que eu não falei até agora, mas eu já devo ter zerado o Unleashed umas 2 ou 3 vezes quando eu era moleque, no meu Xbox 360. Tá sendo uma ótima experiência rejogar no PC em 1080p e 60 FPS. Anyway, vamos logo pra entrada. Aqui a gente pega esse disco aqui em cima e aqui embaixo pega o outro. Bora pra primeira fase do lobão. Infelizmente, nosso Mano Tails está sendo brutalmente nerfado e feito de bucha, sendo que ele consegue bater de frente com seres muito mais poderosos, mas ok. Agora começa a fase de fato. E uma das coisas que eu ainda não havia falado, e eu vou falando enquanto eu tô avançando no jogo, é que eu tô usando mods pontuais que deixam a experiência mais agradável e fluida. Como por exemplo, os inimigos dropam o dobro de XP, o alcance para coletar o XP é maior, mais precisão nos controles e etc. Ao fim do vídeo eu vou falar tantinho por tantinho dos mods que eu usei. Mas saibam que isso não é trapaça e nem estraga a minha experiência, pois esses mods são todos vanilla friendly, ou seja, são fiéis à experiência normal do jogo. E não, eu não tirei a necessidade de coletar medalhões para entrar nas fases. Isso sim seria trapaça e desrespeitaria o ritmo original do jogo. Isso é coisa de bucha. Como eu disse, quero realçar, não eliminar nada. E falando em coletáveis, acho legal como os medalhões e souvenirs estão espalhados pelas fases. Eles não estão totalmente escondidos, você só precisa ter atenção e voa lá, dá para encontrá-los sem muitas dificuldades. Mas sobre os coletáveis das fases de dia, isso eu falo lá pra frente. Agora nessa multidão eu já ativo o Unleash mesmo e vambora, sem tempo a perder com buchas superestimados e sem feitos. Só fazer esse mini puzzle de colocar as pedrinhas coloridas no lugar. Nem sei se dá pra chamar isso de puzzle, honestamente. E agora vamos passar por aqui se equilibrando, com muito cuidado porque eu não quero perder vidas e quero o Rank S. É quase certo que morrer uma única vez já invalida o Rank S. Vamos pela esquerda aqui pegar mais um coletável. E por fim, a gente usa o Unleash e simplesmente limpa toda essa parte. Na boa, acho o combate desse jogo muito divertido. Rank S e mais uma conquista. Só é meio paia que faltou um medalhão. Já vamos upar aqui uma porrada de atributos. Se eu tivesse sem o mod de XP e balanceamento, isso seria um saco. Sempre me incomodou no Unleashed original. Enfim, vamos que vamos. O Lobão, depois de salvar o menino Tails, explica tudo o que aconteceu até agora. O Lobão diz que precisa encontrar o Eggman para resolver isso, e Tails diz que tem uma boa ideia. Agora nós precisamos ir até Spagonia nos encontrar com um tal Professor Pickle. Com o mundo rachado, seria quase impossível correndo, mas nosso Mano Tails fez a boa e a gente vai ir de avião. O bom e velho tornado. Mas nada é tão simples quanto parece. Não é uma cutscene de continente para o outro, nós vamos ter que jogar durante o caminho, enquanto somos atacados pelas máquinas do Eggman. Ok, eu percebi que os jogadores desgostam muito dessa parte. Particularmente, não me incomodo, mas não sou o maior fã. E logo mais ao final da fase, temos um mini-boss, que é bem legalzinho, eu admito. Mas ele é bucha e acaba não durando muito contra a equipe Sonic, né? E olha que pedrada, eu tomei pouco dano, acertei quase todos os inimigos, foi praticamente perfeito e tirei um rank B. Isso é claramente injusto. Choradeira à parte, aqui em Spagonia a gente já vai buscar a universidade para encontrar o professor. O que foi? Você achou que ele era professor de ensino fundamental? Nada disso, o cara é um professor mundialmente famoso e renomado. Um poço de conhecimento. Todo mundo aqui conhece ele.
Na universidade, descobrimos por esse random aí que o professor foi capturado pelo Eggman. Agora a gente precisa encontrar ele, e para isso vamos perguntar às pessoas do local. David não sabe de nada, nem Dora e nem Raimundo, que diz que falta bastante aula. Enfim, quase ninguém sabia e alguns até acharam que era mentira. Mas aí a gente descobre que supostamente ele foi até Mazouri. Essa informação é importante. Olha só um random perdido, ele nem é daqui. A gente volta até o Tails e concorda que seria uma boa passar em Mazouri, e a gente simplesmente aparece lá. Rapaziada, não tem que enfrentar um minigame toda vez que vai trocar de continente. Gosto muito da musiquinha desse lugar, tanto que até aumentei o volume. Perguntando à rapaziada, bom, parecia que ninguém sabia onde ele estava. Ainda por cima, alguns nem sabiam o que a palavra professor significava. Até que um rapaz diz algo interessante. Pegamos mais um medalhão e chegamos nesse cara noiadão aqui. Dá pra ver que ele não tá normal. E mesmo procurando bastante, não achei o último medalhão que faltava aqui. Deve estar muito bem escondido. Então só vamos avançar. Logo no começo, virando à esquerda, tem um CDzinho. Vambora. Daqui eu enfrentei alguns randoms, me localizei, fiz essa sessão de plataforma e chegamos ao portal do Ato de Mazouri, Savannah Citadel. Vamos adentrar. E agora temos essas flores como novos inimigos. E é bom dar uma boa vasculhada nesse mato alto, porque tem algumas coisas escondidas. Eu nem sei se eu achei tudo. Depois disso é só colocar essa caixa em cima do botão para abrir a porta e prosseguimos. Aqui, basicamente, a gente elimina esse monte de bucha. Eu vou fazer bastante isso ao longo do vídeo, porque o tanto de vezes que tu luta ao longo das fases não tá escrito. Anyway, a gente tem que fazer esse puzzle com a caixa. E olha só que sacanagem, olha que sapecagem. Claramente dava pra passar aqui, mas o jogo tá de pilantragem comigo. Tem como não, bicho, é muita mentirada. Então eu fiquei bolado com isso e descontei em geral. Aqui a gente precisa arremessar esse bichinho no botão para ativar a plataforma. Mas observem aqui, ó o medalhão. O negócio é sempre ficar prestando atenção para não os perder. E então, depois de macetar buchas, concluir o puzzle, coletar os medalhões e os outros itens e tals, se balançar pra lá e pra cá, limpar os inimigos de novo, chegamos ao fim da fase. Eu queria não matar todos logo de cara, pra ficar fazendo o smash e aumentar os pontos. Mas spawnaram mais inimigos ainda e eu morri. Achei que seriam apenas 4, mas não, era papo de uns 20 no total, por aí. Perdi todos os pontos. O Unleashed tem esse problema chato de que os checkpoints não salvam a sua pontuação. É uma tristeza. Tive que macetar essa gurizada tudo de novo. E, por medo daquilo se repetir de novo, eu fui e aumentei um pouquinho as capacidades do Werehog. Agora posso lutar melhor e aquilo não vai se repetir. Eu espero. E como eu já tinha perdido o Rank S mesmo, de bobeira... Só macetei geral mesmo e foda-se, sem pensar muito. Aproveitei também, claro, pra testar os movimentos novos que desbloqueei agora há pouco. Fase concluída e com um Rank A. Esperava menos. E consegui também todos os medalhões. Uhul! Cara, se não fosse o Rank A, eu não ia precisar repetir essa fase de novo. E upei o Unleash. Invadimos as instalações e encontramos o professor, que tá simplesmente indignado porque o sanduíche que ele tava recebendo do Eggman pra não morrer de fome era horrível. Tails liberta ele e logo pegamos um item bem importante que tava guardando ali no cofre do Eggman. E voltamos pra universidade em Spagonia. E aqui temos uma explicação melhor sobre a lore e tudo mais. O item que pegamos são os manuscritos de Gaia, que falam sobre lendas antigas de outras vezes que a Terra foi separada e o causador disso tudo se esconde no núcleo da Terra, sendo um ser ancestral chamado Dark Gaia, aquele monstrão que vimos no começo do jogo. Pra nossa sorte, Eggman acordou o bicho prematuramente e ele ainda não está em força total. Então, ainda dá tempo de resolver as coisas. Nós precisamos encontrar templos específicos e restaurar as esmeraldas do caos, para curar o mundo e impedir essa fera. Nisso, a gente já corre com o lobinho até voltar pro World Map. E repare que o texto tá todo bugado por causa de um mod que deixa as interfaces em alta resolução. Rapaziada, tive que desativar. Mas só vai fazer efeito depois, infelizmente. Não entendi quase nada que o Tails falou. Daí a gente volta pra Mazouri, o Eggman tá ameaçando geral e toma essa pedrada na cabeça. O Sonic chega e é revelado que o Eggman e o Sonic ainda não tinham se encontrado, com o Dr. descobrindo agora que o Sonic estava vivo, sendo que eles já tinham se encontrado no tornado e o Eggman já sabia disso. Furo de roteiro safado, que delícia. Mas você sabe o que também é uma delícia? Além da namorada do meu amigo Rogério, claro, essa fase aqui, onde a gente dá um rolezinho muito brabo pela África, óbvio que são cenários fictícios, né, mas a gente sabe a inspiração de cada país barra continente, né. Enfim, temos essa sessão em 2D, com a câmera muito bem posicionada, onde tu consegue ver e reagir direitinho a tudo que vem na sua frente. Simplesmente uma das melhores sessões 2D em jogos 3D do Sonic de todos os tempos.
Mas olha que rápido, já terminamos a fase. Não foi Rank S, mas pegamos uns coletáveis e upamos, então tá valendo. Em seguida, a gente já acha o gordão, que tá com essa espécie de escorpião. O nome da máquina é Egg Besouro, mas eu vejo um escorpião aí. Não sei se é burrice da minha parte, deve ser. Já começamos essa corridinha aqui, mas antes de começar a luta de fato, eu coleto todas as medalhas. É que eu realmente não quero ficar travado na história e depois ter que voltar a fase pra coletar. Então eu tô tomando cuidado enquanto jogo. Falando em cuidado, isso é algo que o Eggman não tomou, assim entregando a nossa vitória. Mas é uma boss fight meio meh, em minha humilde opinião. Vencendo o Bucha, encontramos o primeiro templo de Gaia. Lugar bonito pra caramba, inclusive. Queria que a gente pudesse acessar esse lugar durante a gameplay, mas só vemos em cutscene. Mas, claro, alguns fãs já resolveram isso de certa forma e tem como tu ter uma noção de como seria via fangame. Eu amo a comunidade dev de Sonic. Nosso mano Chip, com seu transtorno altíssimo de hiperatividade, sai mexendo no bagulho sem nem saber se tinha armadilha ali ou algo do tipo. Mas acaba que só ativa bonitinho o negócio e colocamos a Esmeralda, que começa a brilhar e restaurar o mundo. Mas por que tava pôr do sol aqui, sendo que a gente entrou parecendo estar de manhãzinha? Tome mais um furo. E agora é só continuar a explorar os continentes e restaurar o mundo, que ainda está quebrado. Daí a gente precisa voltar pro professor e compartilhar isso com ele. Já liberou o continente novo, mas vamos falar com o professor antes. Mais foco, menos ansiedade. Mas não dá pra entrar na universidade, what the fuck? O Tails claramente disse que era pra falar com ele, what the fuck? Vamos pro novo lugar liberado então? E agora estamos no Polo Sul, ou Polo Norte, não sei diferenciar ambos, admito. Sou péssimo em geografia. Mas olha só a ambientação e OST desse lugar. Já aproveitei que agora o comércio foi liberado e compro uma porrada de alimentos aqui na vozinha Ursuli. Nossa, o nome dela tá em pronome neutro. E tome 23 hot dogs. E esses itens, pra quem não sabe, dão XP pro jogador. Eles te ajudam a upar de nível. Tem muito player que zerou o Unleashed sem nem saber disso. Inclusive eu também zerei pela primeira vez sem saber que essa porra existia. O problema aqui é que tu só pode comer um por vez. Isso é chato e demorado pra caraca, maluco. Meu Deus do céu. Seria bom se tivesse algum mod pra acelerar esse processo, mas infelizmente não tem. Meu Deus, que tristeza, muita lerdeza. Rimei. Sem enrolação, bora adentrar a entradação das fases, onde a gente tem que fazer esse plataforming insano pra chegar ao outro lado. Agora nós temos essas zonas de equilíbrio que não dá pra agarrar dos lados se tu cair. Vai dificultar bastante a gameplay. E tome medalha. E tome smash nesse bucha. E vamos aproveitar para upar um pouco o Sonic Now Furry, porque ele ainda tá bucha. E puxando essas 3 alavancas, entramos aqui, mas não tem fase disponível ainda. Mas tem medalha aqui. E vemos que o outro lado ainda tá bloqueado. Coloquei de dia e olha só aquilo, habilidade nova rapaziada, tênis de Stomp, que nos dá uma nova habilidade e uma conquista. Coletamos todos os medalhões daqui e podemos ir pra fase. Só não entendi porque o jogo mandou a gente pra cá de noite, sendo que o objetivo era de dia. Também não entendi o porquê da gente não ter falado com o professor antes. Mas acabei pensando demais e já morri nessa curva difícil pra garai. A Quedig é uma fase visualmente muito vibrante e bonita, e a dificuldade dela tá na sua precisão. Com os chãos congelados, fica muito difícil de se locomover e fazer curvas, o que às vezes fica muito hard, porque o Sonic naturalmente já é muito escorregadio e pesado. É como se pegassem um caminhão que tem sabonete nas rodas e ainda colocassem óleo nas rodas que já estavam com sabonete, tá ligado? Não é exatamente uma decisão ruim por parte da equipe. Dá pra jogar, dá pra se divertir, dá pra se acostumar. O negócio é que é meio difícil de pegar o jeito, mas não é exatamente ruim. Só também não é uma das minhas fases favoritas porque não gosto dessa proposta de caminhão com sabão, óleo e etc, blá blá blá. E olha só, liberamos o maluco do dogão. Agora, em todos os continentes, nós podemos realizar as fases de dia e de noite com certas condições em prol de ganharmos um dogão muito brabo. Ajuda bastante a upar e dificulta pra cacete a vida de quem quer fazer a tal platina. E nessa missão aqui de tempo, meu amigo, perdi uma, tive certa dificuldade, mas logo mais eu consegui passar. E assim ganhamos o famoso Chili Dog.
que dá uma porrada de XP de uma vez só. E vamos fazer mais uma vez pra eu testar um negócio. Consegui passar faltando pouco menos de 1 minuto e meio. Foi bem difícil, hein? Mas como eu não quero me perder completamente em conteúdo secundário, vamos voltar pro objetivo principal. Mentira! Eu tava tão desfocado que voltei pra primeira fase pra ver se consigo pegar um Rank S dessa vez. E não consegui. Vamos de novo, vou pegar assim, que se foda. E finalizando em 37 segundos, batendo o meu recorde, tiramos o tão aguardado Rank S. Achei, foi fácil. E decidi rejogar de novo a segunda fase, para pegar mais medalhões, anéis, XP, vida e etc. A esse ponto eu queria upar meus atributos e não só sair rushando o modo história, pois o jogo é agradável. Agradável também é o fato dos cenários serem muito amplos e bem feitos. Desnecessariamente até, aliás, porque a gente passa voando por tudo e nem repara. Mas que tem muito carinho envolvido aqui, olha, não dá pra negar. O que também não dá pra negar é a dificuldade de pegar esse coletável. Fiquei em dúvida de como poderia pegar isso, porque eu não lembrava como e meu cerebro não estava funcionando, conseguindo juntar 1 mais 1 e descobrir como. Mas acho que vocês já sacaram como é que pega, né? Aí eu já vou e compro alguns sorvetes e dou pro Chip e pro Sonic. Legal que o Chip sempre expressa quando você dá algo pra ele. Ele tem gostos específicos e nem tudo vai o agradar. Assim como o Sonic tem coisas que dão 0 de XP pra ele. Falar que Sonic Unleashed não é detalhado é mentir, e é mentir feio, hein? Goste do jogo ou não, negar isso é loucura. Loucura também seria não jogar o Sonic Unleashed com o mod de balanceamento de status. Acho que eu não teria upado nem metade do que eu upei até agora sem ele, pois o Unleashed Vanilla é muito exagerado nesse sentido. Falando em exagero, vamos fazer os trials pra upar um pouco. Coletar 100 anéis, moleza. Depois de fazer os trials de inimigos e anéis, só falta o terceiro, de finalizar a fase em menos de 2 minutos e meio. O que, honestamente, eu consegui com certa folga. E de novo, eu acho coisa de bucha ficar usando os exploits de velocidade. Paia, hein, gurizada? E conseguimos finalizar tudo, quase 3.000 rings. E comemos esses Breeze Dogs e pegamos um XPzinho maneiro até agora. Vai valer a pena, pois vamos chegar na história principal com mais força e velocidade, facilitando o processo. Por isso, tome 59 dogões. E aqui eu fiquei um tempão comendo tudo, meu Deus do céu, que sistema horroroso. E ganhamos mais uma conquista por upar o Sonic Não Furry ao máximo. Uhul! Mas olha só, apenas 6 conquistas de 50. O que me incomoda é que tem uma porrada de conquista que a sua descrição definitivamente não faz sentido e fica difícil de interpretar para descobrir como faz. Por exemplo, Meteoro Azul, acelere pelas paredes brancas sem velocidade máxima? Que paredes brancas, maluco? Lutador nocaute, esmague, esmague e esmague mais um pouco. O que eu deveria interpretar disso? É pra esmagar o quê? 4, 5, 10 inimigos em uma fase só? É pra esmagar 100, 1000 inimigos no total? Pra fazer a platina, além de ser difícil pra caralho, tu ainda precisa decifrar enigma. Por que Sonic Team custava ser claro nessa parte? Dá pra conferir na wiki, claro, mas tu não deveria precisar de uma mídia externa pra decifrar algo que o jogo deveria explicar. Enfim, essas conquistas vão dar um baita de um trabalho, meu Deus. Será que eu vou conseguir pegar tudo nesse vídeo? Não sei, mas nossa busca por platinar os atributos do Werehog continua. E vamos refazer a primeira fase do Werehog. Fica bem fácil ir mais rápido usando esse move, de vir correndo, pular e apertar o Y/triângulo. Não conseguimos um S, mas pegamos mais medalhas e coletáveis e bastante XP. E chegando em Spagonia, para falar com o professor, aparece ninguém menos do que Amy Rose, que rola toda uma confusão bem bobinha com ela ficando confusa e o Sonic triste. Muita gente usa essa cena para dizer que o Sonic gosta da Amy, inclusive. E deliciosamente, meu jogo crashou! Simplesmente que delícia! Que bom que isso não aconteceu em uma fase tipo, sei lá, Eggman Land. Com o nosso professor Pickles, ele diz que tem um templo aqui em Spagonia e que deveríamos ir. E o próximo em Oloska, mas não antes de darmos esse souvenir pra ele e ganhar uma conquista. Em troca, ele nos dá dicas e ou medalhões. Eu acho interessante interagir com ele. Eu gosto do personagem. E, aleatoriamente, achei esse medalhão aqui. Infelizmente, a partir desse ponto, a gravação acabou bugando e eu fiquei com mais de 1h30 de arquivo bruto todo zoado e travado. Pra mim, eu tava jogando normal, em 60 FPS, mas a gravação ficou escrota. Ficou desse jeito aí que vocês estão vendo no fundo. Em resumo, acabou que Rooftop Run Ato 1 de noite, Exorcismo, Cool Edge Ato 2 dia, Dragon Hold Ato 1 noite, Boss Fight da Fênix,
Restauração do segundo pedaço e Rooftop Run Ato 1 de dia. Todos foram perdidos. Mas como o pai é cinema, isso não vai nos impedir, e eu ainda vou trazer uma análise braba pra vocês. Resumidamente, a Rooftop Run Ato 1 de noite é uma fase muito maneira. O que quebra bastante é a parte final da fase, onde tu tem que fazer uma escalada insana em um plataforming muito difícil. E é aquilo, se tu morrer, esquece o Rank S e repete a fase. Mas eu consegui passar de primeira e deu tudo certo. Meio exagerado, considerando que os controles do Warhog também não são muito precisos. E eu também não gosto muito de como a câmera se posiciona certas vezes, mas foi muito legal. O segundo ato de dia da Cool Edge é basicamente um desafio. Difícil pra caralho, cheio de curvas, inimigos, armadilhas, nossa senhora, é muito fácil de tu morrer. Passei por muitas dificuldades, mas consegui passar. Não gosto muito dessa fase. Dragon Hold Ato 1 de noite é uma fase extremamente linda, divertida, sei lá, eu não sei se tenho algo a reclamar ou a acrescentar, eu só gosto dessa fase. A boss fight da Fênix é muito legal, onde precisamos ficar apagando fogo no rabo desse pássaro de fogo, descer o sarrafo em Quick Time Events e boom, reenergizamos mais uma esmeralda e restauramos mais um pedaço do planeta. E senhores, fazemos então a Rooftop Run de dia. Essa fase é muito linda, divertida e tem muitos anéis e inimigos aqui. É uma das melhores fases pra tu farmar anéis e XP. Eu diria que essa fase não tem absolutamente nenhum defeito muito chamativo e nem nada. E foi isso basicamente. Agora o resto da gravação tá normal e isso não acontece de novo, relaxem. Só vamos prosseguir. E não tem maneira melhor de prosseguir do que salvando o nosso mano do sorvete sundae de gotas de chocolate supremo perfeito chip perfeito. E com o salvar, eu digo quebrar, entre aspas, demônios de porrada com um ouriço lobisomem. Quanto mais eu penso, mais estranho fica. E olha a conquista, a gente deveria receber um sundae de agradecimento por ajudar, não gostei. Agora, o jeito é fazer os trials do Warhog de noite, mas não temos anéis pra começar, então vamos fazer o ato 1 dele pra pegar anéis o suficiente pra isso. Menos de 12 minutos, ranquear todas as medalhas e ainda fazemos um upzinho maneiro. E sei lá, né, vamos passear um pouquinho com o Sonic moderno nessa área, pegando uma medalha, outra medalha, disco e esse jarro. E eu descobri o terceiro ato, olha que legal, que por algum motivo tem um 2 nele, sendo que é o terceiro. Alguém na Sonic Team tem um TDAH fortíssimo. E essa fase é basicamente um desafio nos trilhos. Ela é muito legal e tem a dificuldade certa. Tu pode pegar uma medalha de sol e 2 de lua. Meu objetivo era pegar os 3 e um Rank S, mas completar essa fase é tranquilo. O foco é a medalha e os ranks, coisa a qual eu demorei um tempão pra conseguir. Primeiro foi um Rank S, depois os 3 coletáveis. E agora eu descobri como que pega aquele CD, era só fazer o wall jump. E achei esse livrinho também. Agora pegamos um monte de anel e gastamos tudo com dogão. Mais 3 anos comendo tudo aqui. E o nosso mano Warhog está cada vez mais poderoso. Aí, como eu sou um animal, eu gastei todos os anéis em comida e esqueci de guardar um pouco pros trials. Então voltei, peguei um pouco mais e vamos pro trial de sobrevivência. Não tem anéis e nem itens de cura aqui. Temos que chegar até o final da fase sem morrer, sem poder se curar. É por isso que eu tava focando tanto em upar a vida e a força do lobinho. Essa foi fácil até. O ruim é que no terceiro nível a gente tá com pouquíssima vida, nossa senhora! Sem tomar nenhum dano, consegui pegar o terceiro nível. Agora faltava os trials de tempo. 20 minutos pra finalizar. Não foi um problema não, em menos de 5 minutos eu já tava no final. Já conheço essa fase de cabo a rabo a esse ponto. Agora em menos de 15. Sobrou 10 minutos e meio praticamente. Fácil também. E finalmente a força foi ao máximo. O Warhog já tá quase no talo. Só falta finalizar agora em 10 minutos. E eu acabei me exaltando e morri durante o desafio. Mas como eu gosto dessa fase e tava me divertindo, eu nem fiquei muito frustrado. Só repeti mesmo. E olha só toda essa dinâmica e brutalidade pra vencer o mini-boss e os inimigos aqui do final. Simplesmente cinema. Eu gosto do combate do Warhog. E tome mais uma conquista. Os trials de Apotos estão concluídos. E então vamos amassar uma porrada de Dog e upar um pouco mais. Mas eu ainda quero mais XP e mais dinheiro, então vamos pra Rooftop Run. A gente vai farmar. Como eu disse, essa é uma das fases mais fáceis de conseguir dinheiro e XP. Consegui praticamente 1000 rings e 10 barras de XP, enquanto me divertia nessa fase deliciosa. Não satisfeito, fiz de novo e upei mais barra de Unleash. E tome 35 dogs, e mais 10 anos comendo tudo. E só falta mais um pouquinhozinho pro nível máximo, vambora!
Descobri que o Chip não gosta muito de Chili Dog. Falta pouco. E eu fiquei curioso nas fases de DLC e acabei testando uma aqui, onde eu já comecei morrendo. E o interessante é que o level design, pelo menos dessa fase, consegue ser difícil, mas justo ao mesmo tempo. Tem muito jogo que os desenvolvedores só exageram ao máximo e criam uma dificuldade completamente artificial só pra prender os jogadores. Cough, cough, Elden Ring. E eu particularmente não gosto muito dessas propostas de gente sem amor paterno. Mas essa fase, ela só exige que tu tenha bastante atenção e GG. E finalmente, tudo no máximo e mais uma conquista. Uhul! E olha que legal, como a gente restaurou alguns pedaços do mundo, as pessoas estão podendo viajar de novo. Achamos esse casalzinho de apotos aqui em Chunnan. E finalmente conseguimos o upgrade do boost aéreo, mas já morri usando pela primeira vez. Porque olha só como o Sonic reage colidindo com uma parede. Mas sem choro, peguei todos os medalhões e vamos para a primeira fase de dia. Tem o que falar, cara? Não tem, simplesmente Dragon Hold. Só tem o fato de eu ser muito bucha e até agora eu já joguei muito mais com o Werehog do que com o Hedgehog. Então, além de enferrujado, eu não dediquei tempo suficiente pra ficar realmente bom com o Sonic. Acho que isso ficou bastante visível pra vocês, né? E o Rank C, olha, ele só confirmou, hein? Mas que se foda, tô insatisfeito, vamos de novo. Já começo pegando 2 medalhas de lua e tome um livrinho. O problema mesmo é pra pegar coletáveis soltos. Sério, olha isso em câmera lenta. Eu fiquei um tempinho tentando pegar essa droga e morri algumas vezes. Sério, me incomoda muito isso. A área é extremamente ampla e a medalha é extremamente pequena, te obrigando a praticamente ter que morrer ou resetar pra pegar algo assim se tu passar direto. O Sonic podia ter pelo menos um sistema magnético pra atrair os coletáveis ao passar perto. Ou, sei lá, colocar um hitbox maior pra esses trecos. Isso é realmente muito paia por parte do jogo. E tá aí, tirei o pior ranking possível, nossa senhora. Mas pelo menos coletei umas coisinhas. E eu decidi fazer esse estágio secundário aqui, onde... Tá passando acelerado aí pra vocês como foi minha experiência tentando pegar todos os coletáveis em rank S. Nisso eu morri algumas vezes e passei um tempão aí, maluco. Mas sim, eu consegui. E decidi fazer outro estágio secundário, que é em 2D. Particularmente não tem nada de errado nessa fase não, mas ela é muito difícil. Um dos motivos dessa dificuldade é que eu não tinha todos os upgrades do Sonic ainda, então isso me impediu de fazer as melhores rotas. Mas ainda consegui pegar vários coletáveis e tudo mais. Só que sei lá, não curti o suficiente a ponto de ficar tentando até conseguir o Rank S. Essa não me cativou. E olha só, aqui na vila tem 2 Mazourianos por aqui. O jovem veio escondido, o velhote queria matar um tempo, sei lá. Chegando na universidade, a Amy tá esperando a gente e ela sempre tem um diálogo bem fofo. Enfim, a gente só veio confirmar com ele que vai progredir e GG. Senhoras e senhores, chegamos ao próximo boss, o Ovo Demônio Raio. E outra coisa que sim, vou ter que reclamar, me incomoda bastante é que todos os bosses do Sonic moderno são uma variação um do outro, com pouquíssima inspiração e diferenças entre si. Repetindo, nenhum dos bosses de dia são memoráveis. É impressionante como erraram com força nesse aspecto. Falei demais e acabei vencendo em menos de 1 minutinho. Ó que legal. E pedaço restaurado. Curiosamente, essa NPC tá sofrendo de ciúmes. Que triste e aleatório, hein? E eu voltei nesse boss bucha pra pegar todos os medalhões que faltavam. E assim eu fiz. De volta em Olasca, percebi que esse velhinho aqui tava possuído, então é porrada nesse monte de minion bucha. Só é uma pena que não tem mais nível pra upar. Ânsia de ter, tédio de possuir. Mas o que eu ansiei bastante e não senti tédio quando chegou é a fase de Noite do Lobão. Eu adoro essa fase, vocês vão entender o porquê. Aqui, praticamente o chão inteiro é escorregadio, tanto que eu me exaltei aqui, dei mole e morri. Mas como o Werehog é bem lentinho, não fica algo tão impreciso como é com o Hedgehog. E antes de passar aqui, quebre esse bonequinho e tome essa surpresa. Também tem bastante vida e power-ups por aqui. Acho que os devs tiveram bom senso e entenderam que é fácil de morrer aqui. E suba essa torre antes que ela desmorone e pegue o medalhão aqui em cima. Se tu não conseguir a tempo, vai ter que repetir a fase. Ou voltar no checkpoint, sei lá. E temos esse sistema novo de congelar as coisas com esse inimigo aí. E olha só como esse ataque é bom, dá pra sair rushando se tu souber usar. Os speedrunners usam muito isso. E saca só como eu quase morri aqui. Mas me salvei com um combo.
E olha só, um medalhão bem na sua cara. Só preciso descobrir como pega. Coisa qual eu fiz rápido, é só se balançar aqui. É muito fácil de achar os medalhões, pois tome outro. E aqui de cima, olha o que eu achei lá embaixo. Mas não achei que valia a pena voltar não, então só ignorei. E na boa, vou ter que ser honesto aqui. Eu vejo muita gente chorando porque... Ai, mas é que os medalhões te travam na história e fica difícil progredir. Cara, os medalhões são tipo, literalmente, eles nem tentaram esconder. 90% deles, pelo menos nas fases do Warhog, ficam literalmente na tua cara. Tipo, tu não precisa caçar, é só prestar um tiquinho de atenção. Tipo, ficam chorando porque... Ai, vou ter que repetir fase porque faltou medalhão aqui. Cara, faltou porque tu nem se esforçou pra pegar, irmão. De novo, eles nem escondidos ficam. Eles ficam na tua cara. Tu só não vai pegar um monte de medalhão, na boa, se tu estiver jogando com muita mal vontade. Pô, realmente, eu entendo, o Unleashed não é perfeito. Tem umas chatices sim. Mas, poxa, tem gente que nem tenta, nem se esforça. Qualquer jogo tu tem que prestar um pouco de atenção, né, cara? Mas o que, né? Mas uma coisa que eu posso sim reclamar é dos inimigos não morrerem automaticamente depois que ficam com a vida zerada. Conforme tu vai batendo, eles continuam recebendo dano. Isso atrapalha bastante, porque às vezes tu tá batendo em um grupo e o que já tá com 0 de vida continua ali e faz demorar mais ainda pra conseguir passar, já que tem que esperar a animação e blá 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 blá. Defeito bobo isso, cara, mas atrapalha sim. Mas o que não é bobo é esse boss aqui. Impressionante como todos os bosses do Lobão são diferentes e interessantes, enquanto o do Ouriçado são medíocres. Simplesmente intancável. Mas coletamos todas as medalhas e tome ranquear. E lá vai, mais uma esmeralda, mais um pedaço restaurado, mais uma conquista. Olha que vibe, cara, gosto tanto dessa direção artística, tanto o visual quanto a soundtrack. Muito aconchegante, sei lá. E olha só, quando eu tava saindo, percebi um medalhão. Tive que voltar. Impressionante como tinha um escondidinho aqui esse tempo todo. De volta no Professor Pickles, ele nos diz que o próximo templo se encontra em Shamar, e que ele tem um laboratório por lá, então ele vai com a gente. E vemos os Dark Minions sendo atraídos até essa máquina do Eggman. E por quê? Vocês vão entender depois. Ou já entenderam, sei lá, irmão, no final a gente só vai macetar o Dark Gaia, né? Não tem muito mistério. E olha só, Shamar é extremamente grande e diverso, adoro esse local aqui, embora eu fique meio perdido. Aproveitei para comprar uma porrada de item aqui nessa vendedora. E olha só, a Amyzinha veio conosco, não seria a mesma coisa sem ela. E olha só, na maquininha que eu comprei tem como escutar as músicas do jogo em alta qualidade, que delícia! E entregando mais souvenirs pro professor, ele conta umas curiosidades maneiras, e é muito legal ver o chip reagindo a diferentes tipos de alimentos. A propósito, além de Shamar, desbloqueamos os Estados Unidos, onde, olha que maneiro, todos os NPCs aqui são bem estilosos e cheios de personalidade. Que demais! Gostei muito desse lugar. O jeito que eu aprecio as coisas agora é bem diferente de quando eu era moleque. Anyway, aqui na entrada do portal não tem nada demais. E olha aqui de novo, eu fiquei me movendo pra poder ilustrar como o Drift é impreciso. O Sonic escorrega, o medalhão é pequeno demais e o Sonic não tem atração, sabe? É tipo você estar correndo a 300 km por hora e tentar pegar uma mosca suspensa no ar. Sei lá, os controles do Sonic, até com o mod, são bem desagradáveis. Mas o que não é desagradável é jogar com o Warhog. Cara, é impressionante. Por incrível que pareça, a gameplay dele é muito mais sólida do que a do Sonic. Cara, é sério, se o Warhog fosse um pouco mais rápido, acho que todo mundo iria preferir ele. Pelo menos eu acho a gameplay do Warhog melhor acabada do que a do Hedgehog. E eu digo em relação ao level design também. As partes difíceis do Warhog nunca são tão exageradas quanto as partes difíceis do Hedgehog. Falando nisso, eu morri. E morri de novo. E de novo. Tava tentando meter a speedrun aqui, só de meme, mas não tava conseguindo. E sendo bem honesto, por volta desse ponto, o jogo tava perdendo bastante do seu brilho. O fator nostalgia, novidade e tal, já estavam se apagando e eu conseguia ver com mais clareza os defeitos e acertos do jogo. E muita coisa acabou me dando uma desanimada e eu pensei, ok, eu desisto da platina. Pelo menos por agora. Mas não é que eu tinha começado a jogar com má vontade nem nada. Eu ainda tava prestando atenção, coletando medalhas e etc. Mas aquele ímpeto de fazer 100%? Meh. O jogo já não tava mais me cativando a isso. Mas ainda tava sendo uma experiência genuinamente bacana. E ainda tem muita coisa interessante que eu quero experimentar e comentar. Tirei um rank A. Se eu não tivesse focado nos coletáveis, teria sido um S. Fase bacana, de fato.
E o professor acabou me deixando intrigado, dizendo que se entregássemos todos os souvenirs, a gente ganha alguma recompensa. Eu não sei o que é, nunca consegui fazer isso e não busquei e nem vou buscar no YouTube. Quero descobrir sozinho o que é. Senhores, o Light Speed Dash está entre nós. Minha vida vai ser muito mais fácil. E vamos enfrentar essa fase bem satisfeitos com esse upzinho. Essa fase de chamar é muitíssimo bonita e parece ser mais focada em platforming do que as outras. O que não é um problema. O problema mesmo é essa mola não querendo funcionar simplesmente porque sim. Jogaço. Jogaço com caminhos alternativos muito maneiros. Eu tenho opiniões sobre a discussão de Sonic Unleashed de ser linear ou não. Eu particularmente acho que não. Se tu prestar atenção, pode sempre descobrir caminhos melhores pra chegar até o final da fase mais rápido e tals. Enfim, joguei mal essa. Mas o que não é mal é o meu mano Pickles falando que a Dabat tá liberado. Finalmente! Esse é o local que provavelmente eu mais esperava. Meus nobres, que lugar lindo! Isso aqui desceu o ápice da direção de arte dos jogos de Sonic, nossa! Vamos logo pra essa fase porque eu tô doido pra ver isso aqui. E antes de avançar, volta um pouco e pega esse medalhão. E ainda tem gente que fica travada por causa deles, é mole. Literalmente só avançando tem outra na sua cara. Ainda ganhei uma conquista de coletar metade dos medalhões. Incrível. E foi aqui que eu parei pra pensar direitinho e percebi que tinha muita conquista entediante, difícil e quebrada. Além de eu não ter ânimo pra fazer todas, ainda que eu tivesse, eu ia demorar meses. E eu não tô brincando, a platina de Sonic Unleashed é uma das piores de todos os tempos, meu Deus do céu. O youtuber PlatPeach fez a platina do Unleashed e ele demorou fucking 6 meses pra conseguir. E isso porque a platina desse jogo é injusta pra caralho, não é nada divertida. E se eu for fazer a platina desse jogo, eu vou cumprir duas condições. Eu vou fazer no remaster oficial do Unleashed. Até porque não vamos nos fazer de malucos. A gente sabe claramente que a SEGA já tá produzindo depois do Recompiled. E 2, eu vou fazer provavelmente em live pra irmos coletando aos poucos e depois resumir tudo em um vídeo só. Até lá, provavelmente vai demorar vários e vários meses. Então, aguardem e nos veremos um dia platinando esse jogo. E enquanto eu falava de platina, acabei finalizando a fase com um rank maneiro até. E olha a porrada de coletáveis. Voltamos pro Império Cidade e very nice, já desbloqueamos a fase de dia. Aqui é onde o jogo vai esfregar na tua cara que tu não sabe usar o Drift. Tu vai cair um monte de vezes até conseguir, provavelmente. E temos aqui metade das medalhas de lua. Mas também, ó como o pai é cinema e não deixa quase nenhum passar. E tipo, eu nem fico caçando igual um psicopata. Jogando naturalmente, só prestando um pouco de atenção, eu já consigo mais de uns 75% dos medalhões de cada estágio. Enfim, gosto muito dessa fase, com sua temática de arranha-céus, estar acima das nuvens e tudo mais. Absolute maneiro. Pensei até em fazer o segundo ato daqui, mas... sai fora. Eu acho que já tenho medalhas o suficiente pra progredir até o fim do jogo, praticamente. E os atributos já estão no máximo. Eu tava mesmo era seco pra fazer logo a fase de dia de Adabat, mas não tava liberado ainda, que tristeza. Tive que fazer mesmo era de noite de chamar, e assim eu fiz. Particularmente, não tenho nada de especial pra falar sobre essa fase. Tem esse inimigo chato pra carai, que pega fogo e tu tem que jogar na água nele. Não curti muito a mecânica, é lento até demais todo esse processo. Só sair matando mesmo, pegando fogo e fogo. Fiquei meio travado em uma parte e outra, mas tudo bem. Mesmo jogando sem me empenhar muito, pois não gostei muito da fase e eu tava meio perdido e uga-buga, ganhei um Rank S. Não morri nenhuma vez e peguei vários coletáveis. Nice demais. E agora, bora pra boss fight. Meu amigo, é impressionante como esse jogo flutua bastante. Essa boss fight consiste em um puzzle barra platforming muitíssimo especial, no sentido de ser bem único. Você tem que empurrar blocos que são impedidos por cercas e levar até esse centro, pra tu quebrar aquele núcleo ali. Uma burocracia, achei muito diferenciado. É uma das boss fights mais únicas que eu já vi na minha vida. E sim, por incrível que pareça, essa é a minha luta com o chefão preferida desse jogo. E uma das minhas favoritas da franquia inteira. Uau, simplesmente cinema. Toma esse Rank A também. Não só um Rank A, mas tome também uma reconstrução global. E estamos quase lá. E finalmente a fase que tanto colocou os PS3 e Xbox 360 pra chorar de tão linda que é. A fase que roda com frame rate passando mal. Jungle Joyride. Eu não sei pronunciar o nome dessa fase. Meu irmão, sem exagero, essa é uma das fases mais bonitas de qualquer jogo que já joguei na minha vida. Meu irmão, eu queria tanto, mas tanto ter um monitor 4K e uma RTX pica pra jogar com tudo no talo, velho. Carambolas, essa fase é absolute cinema. O que a Sonic Team fez aqui foi... Meu amigo, eles botaram o pau na mesa e mandaram todo mundo chupar e medir. Que fase maravilhosa.
Não só questão visual, mas a OST, o plataforming, a dificuldade, tudo aqui é cinema. Essa é facilmente uma das minhas fases favoritas de qualquer jogo que eu já joguei na vida. Eu tô doido pra ver como essa fase vai ficar no remaster. Eu joguei mal, mas adorei. Eu voltarei em breve, Jungle Joy Reed. Mas preciso derrotar esse chefão bucha antes. De novo, um Ctrl+C, Ctrl+V do caralho. Fase linda, né? Já que é feita nos moldes da Jungle. Mas simplesmente tem esse boss meia boca aí. Bruh, chega a desanimar como os bosses do Sonic de dia são sem sal, sabe? Enfim, tome Rank S e todos os medalhões. Agora é só ajeitar o mundo, mas Chip se sente meio mal ao se aproximar desse templo. Sonic é estranha isso. Lá dentro, enquanto restaura a esmeralda, Chip mexe nesse quadro e é sugado. Onde para em uma espécie de plano espiritual e se reconecta consigo mesmo, consigo próprio, e restaura suas memórias e o continente. Só falta um. E aqui temos uma cutscene com o Chip já recuperado e explicando que Eggman fez Dark e Light Gaia acordarem precocemente. Esses dois são destinados a lutar entre si a cada milhões de anos, e esse destino parece que nunca vai mudar. Chip se vai para cumprir com suas responsabilidades, mas Sonic impede e insiste que ambos ainda resolvam tudo juntos. Nisso eu voltei até chamar, e fiquei muito decepcionado, sendo bem honesto. A Amy convida a gente pra sair depois que consertamos o mundo, e o jogador pode recusar ou aceitar. Eu aceitei, foda-se. Meu Sonic é gentil com a Amy, e o de vocês? E a decepção de fato tá aqui, pois mesmo recuperando as memórias do Chip, nem a Amy, nem o Tails e nem o professor comentam sobre isso. Tinha que ter algum diálogo falando sobre a revelação dele ser o Light Gaia e os caralho, mas só atropelaram completamente essa informação. Quem só quer zerar, provavelmente nem vai ligar. Mas pra mim, que honestamente me importo com a história e tal, isso foi um detalhe muito chato. Não estraga o jogo, mas fez falta. E então a gente vai em direção ao último templo com o nosso mano Tails. Mas é aquilo, o segundo e último minigame do Tornado. Só fico meio meh que, infelizmente, é praticamente a mesma coisa do primeiro. Sério, só tem 2 fases do Tornado. Não podiam ter caprichado então na segunda vez pra dar aquele toque especial? Aparentemente não podiam, né? Isso foi chato, sem sal. Foi decepcionante. E não tomei um mísero hit, nem foi tão difícil. O que também não foi difícil foi esse pouso de super-herói. Ai, cara, eu tô tão assim com essa parte. Eu não fugi, eu não pulei, eu não usei cheat, mas... Enfim, vamos pra pior parte do jogo, Eggman Land. Mas não antes, claro, de eu contar pra vocês os mods que eu usei pra gravação. Novamente, eles são vanilla friendly, ou seja, apenas melhoram a qualidade base do jogo. Improved Progression, mod que melhora a progressão do jogo, balanceando status e coisas do tipo, mas sem abusar para não facilitar demais. Foreign Input System, para melhorar a experiência com o Werehog, melhorando o combate, a movimentação para platforming e afins. Refined Sonic Controls, mod que deixa, como o nome sugere, os controles do Sonic mais refinados. Obviamente. Fica levemente mais fácil de controlar esse caminhão com sabão nas rodas. Faster Final Boss, mod que deixa a batalha final bem mais agradável. Modern Xbox Buttons, só pra deixar os ícones do controle de Xbox mais modernos. Tem pra PlayStation também, creio eu. E o Chip Bracelet, pra deixar o pós-game com mais cara de pós-game. Dito isso, let's fucking go! Mano, a pessoa que inventou essa fase simplesmente não teve amor paterno, cresceu sofrendo bullying na escola, foi chifrado pela namorada, o filho prefere o padrasto do que ele, tem um trabalho horrível no mercado e sofre na mão do patrão. Ficou calvo aos 15 anos de idade. Cara, não é possível que algum ser humano saudável e feliz fez essa fase. Meu senhor, a pessoa que fez isso não tem alma, o coração tá quebrado, ninguém ama essa pessoa, não é possível. Essa fase é desnecessariamente longa e difícil. Pra você tirar Rank S, completar os trials, passar sem morrer, essas coisas são quase impossíveis. E sem meme, menos de 1% dos jogadores do Sonic Unleashed conseguiram platinar esse jogo justamente por causa dessa fase podre e imunda. Essa fase, por incrível que pareça, ela tem uma boa direção de arte, a música é show e tal, mas o level design, as decisões criativas, cara, ninguém gosta dessa fase. Em jogos, você pode fazer uma dificuldade orgânica ou simplesmente fazer uma dificuldade artificial fodida só pra prender os players na fase. Meu irmão, detalhe, eu tô jogando a 60 FPS sem travar. No Xbox 360 é tipo 30 FPS e vira e mexe tem queda de frame. Além disso, tem muito bug nessa fase também. Essa é uma fase difícil não só por decisão criativa, mas também por questões técnicas. Meu irmão, eu ainda vou jogar essa fase em live com vocês. É por isso que a maioria desiste de platinar e até mesmo zerar o Sonic Unleashed. Porque isso aqui é um nojo, é um lixo.
Tenta passar aqui sem morrer, tenta fazer os trials, tenta pegar o Rank S. Tu vai passar semanas ou meses pra conseguir tudo. Isso é coisa de doente. Isso não é divertido. Na boa, a Eggman Land é uma das piores fases que eu já joguei em qualquer jogo em toda a minha vida. Meu irmão, isso aqui é chorume puro. E olha que eu ainda tentei ser honesto, não usei os bugs, atravessei paredes e nem nada do tipo. De novo, não tenho nada contra jogo difícil. Até gosto, contanto que seja bem feito, coerente, divertido, aí de boa. Mas a Eggman Land não é nada disso. É como se a dificuldade do jogo inteiro fosse aumentando de 1 em uma escala proporcional. Aí do nada chega nessa porra desse lixo, desse de fase, que simplesmente ao invés da dificuldade ser compatível com as outras fases, e etc. O jogo não te prepara para algo tão difícil, que, de novo, muita da sua dificuldade são problemas do jogo, não do jogador. Meu nobre, eu já joguei tanto jogo difícil, zerei, platinei, mas esse aqui é especial, cara. Essa fase aluga um triplex gostoso na minha cabeça. Essa fase é um lixo. Eu te odeio, Eggman Land, eu te odeio. Sem meme nenhum, eu poderia ficar falando por 1 hora sobre os problemas dessa fase e como eu corrigiria, mas como eu disse, eu pretendo platinar o Remaster em live quando lançar, e vocês estão convidados a platinarem comigo. Então, eventualmente, vamos chegar nessa fase e vocês vão entender direitinho as coisas. Ainda tirei um rank A, tenho nojo dessa fase. Vai se fuder, Eggman Land. Tentando me acalmar um pouco, restauramos a última esmeralda. Agora tudo está resolvido, amigos. Podemos ir pra casa, pois tudo está feito. Mentira! Eggman aparece com sua máquina nova. E vamos, porque ainda temos chão pela frente. E aqui ocorre uma das cenas mais cinemas que eu já vi na minha vida. E essa luta aqui com o Egg Dragon, meu amigo, eu não entendo. Eu simplesmente não entendo. Ela é muito boa, irmão. Como caralho o Warhog consegue ter todas as boss fights boas, mas o Hedgehog só tem boss fight medíocre? Não faz sentido, porra. Não faz sentido nenhum. Só acabei morrendo algumas vezes porque a parede invisível aqui parece não funcionar direito. Ou sei lá. E vamos ao segundo estágio, onde a gente simplesmente vai parar no núcleo da Terra. Que joguinho cinema. Cara, a Sonic Unleashed definitivamente tem coração. Mas toma logo esse Quick Time Event bolado pra finalizar com Style. Style com S de Rank S. Adorei. E embora o Eggman tenha perdido, a criatura colossal finalmente despertou em sua plenitude. O que é bem inconsistente, já que na abertura essa porra tinha o tamanho de um continente. Agora tá com o tamanho de um prédio. Mas ok, né? A gente tem que enfrentar essa porra e daquele tamanho lá não teria videogame que tancasse. Mas quem tanca esse bichão aí é o Chip, que protege o Sonic, que acabou de ter sua energia negra roubada e ficou bucha. E os 7 templos são atraídos até o Chip. Basicamente vai ser um bicho de concreto velho versus um, entre aspas, demônio. Parece equilibrado. E finalmente, eis aqui a batalha final, onde começamos usando nosso mano Chip, em uma batalha que quase ninguém gosta porque ela é extremamente lenta e anticlimática, embora estejamos num clima bem tropical aqui. Eu sou tão engraçado. Lembro que quando eu era moleque eu passei um perrengue aqui, e quem também tá passando perrengue é o nosso não-humano Dark Gaia, que percebe que tá apanhando e agarra nosso maninho Chip. Mas quem não pode deixar isso barato é o nosso mano Sangue. Mano Sangue o que, cara? Mano Sonic. Nem lê roteiro sem máscara. Agora nós vamos correr pelo corpo do Chip, lá ele, e espancar o Dark Gaia. Correr pelo corpo dele. Eu adoro trabalhar de ser youtuber, cara. Agora nós vamos correr pelo corpo do Chip e espancar... Agora nós vamos correr pelos templos e espancar o Dark Gaia toda vez que ele agarrar o nosso mano Chipzinho. Chipzinho esse que de novo tem que se aproximar e porrar o seu irmão. Sim, teoricamente ambos são irmãos, mas ser da mesma família não impede que um deite o outro de porrada. Então alguém tem que meter a colher. E esse é o Sonic. A colher é o homem ataque. E depois de tomar tanto dano, eu lembrei que tu pode destruir as pedras com soco. Ó que legal. E dá pra destruir o irmão Ovelha Negra no soco também. A menos que ele apele pro Jiu-Jitsu. Isso aqui é boxe versus Jiu-Jitsu. E entre Jiu-Jitsu e boxe, o melhor é usar o Sonic Style, que consiste em cegar o inimigo e ser muito foda. Mas não se acanhem, a luta ainda não acabou. Levanta a guarda, Sonic, não faça igual o Gojo. Dark Gaia, percebendo que tá tomando uma coça, começa a cobrir a terra em uma névoa escura, despertando desespero no coração das pessoas. Eu interpreto que ele fez isso pra ficar mais forte, né, já que desespero igual negatividade, e quanto mais os humanos são negativos, mais forte o Dark Gaia fica, certo? Creio eu que foi isso, a menos que eu tenha interpretado errado. E enquanto o professor cai no desespero, nossa querida Amy não perde a fé. Ninguém aqui perde a fé, pois Dark Gaia fica mais poderoso e nojento ainda.
Podia até ser um chefão de Resident Evil. Imagina só em um Resident Evil você enfrentar isso aqui. Eu tenho certeza que o Leon solaria. Mas quem também solaria ele é o nosso mano Super Sonic. Senhoras e senhores, ouriços e ouriças, tá na hora do tão aguardado Super Sonic. Agora, com uma trilha sonora pica de fundo, finalmente chegamos ao final. Dark Gaia se protege com uma barreira, mas nosso mano Chip, na pura força de vontade, atravessa. E vai distraí-lo enquanto nosso mano Super Sonic vai destruir o escudo para poder atravessar. E para isso, nós precisamos destruir esses tentáculos que energizam o escudo. Não é difícil, mas eu passava um baita perrengue quando era moleque, hein? Mas o fato de ter jogado isso aqui desde moleque, de amar essa franquia, de ter chegado tão longe, finalmente poder gravar sobre esse jogo, e essa trilha sonora maravilhosa de fundo, tudo isso tornou esse momento emocionante pra mim, eu tava adorando tudo isso. E vamos ao Quick Time Event, que muitas pessoas têm dificuldade e usam mod pra facilitar. E por fim, o borrão dourado termina seu trabalho. Dark Gaia finalizado, mundo salvo. Mas o Sonic fica cansado depois de tudo isso e acaba desmaiando, sendo salvo pelo Chip. Eggman acabou fudido, como sempre, e o robozinho dele tá o esculachando. Eu adoro essa ceninha, eu adoro o Eggman. E todo mundo fica feliz. E a Amy vai preparar uma festa para quando o Sonic voltar para casa. Mas Chip, de forma melancólica, não pode continuar mais. Em sua despedida, Chip usa seu poder pela última vez e lança Sonic de volta em segurança. A Terra se fecha de novo, e lá ele ficará por séculos. Ironicamente, ele arremessou o Sonic até onde se conheceram, e deixa um colarzinho para seu amigo. E Sonic não guarda tristeza em seu coração. Ele se sente grato por tudo que passaram juntos e vai guardar essas memórias com carinho. E durante os créditos toca Endless Possibility, uma das minhas músicas favoritas, dentro e fora da franquia Sonic. E eu sei lá, eu sei que Sonic Unleashed tem seus defeitos e etc, mas acho que não consigo me desapegar aos meus sentimentos de quando eu era moleque, sabe? E tudo isso fica ainda melhor com todas essas fotos passando e mostrando nossa trajetória durante o jogo. Cada decepção, cada risada, cada foto juntos, eu adorei essa mini jornada. Durou só um pouco mais de 10 horinhas, mas essas 10 horinhas se acumularam com as outras incontáveis horas do Shido do passado zerando essa pedrada. Realmente desencadeou lembranças boas em mim. E, bom, deixando um pouco o sentimentalismo de lado, vamos focar mais no que eu não citei até agora e ser um pouco mais técnico e crítico. Sobre as DLCs, eu experimentei um pouco elas. São divertidas e desafiadoras sim. Um dia eu ainda vou fazer todas, mas como não são obrigatórias e nem nada, vamos deixar pra outra oportunidade. Em relação à platina, como eu disse, só vou fazer quando lançar o remaster. No Recompiled eu não vou fazer porque eu não quero fazer na versão base, porque tem muita coisa desbalanceada. E também se eu fosse fazer com mod de Quality of Life e tal, eu ia ter que instalar mod, e aí já ia ser uma baguncinha. Enquanto o remaster provavelmente vai vir mais balanceado e tal. Prefiro esperar o remaster lançar pra ser mais vanilla. E também porque provavelmente eu vou ganhar mais view fazendo com o jogo lançamento. Em relação à batalha final, sim, tem todo um clima épico mesmo. Exatamente como deveria ser. Com cutscenes lindas, um cenário muito foda, uma ação muito maneira, o Super Sonic lindo, lindo, lindo. Não é perfeito, não é maravilhoso, por incrível que pareça, eu ainda prefiro mais o boss de Chamar, mas ainda é muito competente, eu diria. Só que não é tão memorável assim porque, a parte do chip não é ruim, mas é bem abaixo. Se fosse mais dinâmico, mais rápido, já seria 300 vezes melhor.
A parte do Super Sonic poderia ser mais longa também. Tipo, tu basicamente se aproxima desviando de preda, mata esses tentáculos. O japonês ama um tentáculo, é impressionante. Depois tu só faz um Quick Time Event e acabou. Não é ruim, como eu disse, é muito maneiro. E é épico, mas podia ser um pouco melhor se a parte do chip fosse um pouco mais curta e a do Sonic um pouco mais longa. Mas ainda gosto muito. Só que, como eu disse, não é tipo top 3, 5, top 10 boss fights favoritas da franquia. Ainda falando em batalhas com chefões, meu irmão, isso aqui é complicado. As fights do modo tornado são totalmente esquecíveis. As do Sonic de dia são ruins. São tão sem sal, tão sem inspiração, que eu simplesmente não consigo gostar de nenhuma. E as do Warhog são simplesmente boas e algumas incríveis. É uma discrepância muito grande de qualidade. O que vocês fizeram aqui, SEGA? Em relação às fases, Eggman Land vai pra puta que te pariu. As outras fases são lindas, divertidas, a trilha sonora de todas são ótimas, tem uma mecânica ou outra que não funciona muito bem, mas nada quebrado ou, nossa, extremamente disfuncional, mas muita coisa desagrada. Acho que o fato de ser o primeiro jogo Bush em 3D da franquia também pesou nisso. Eu acho a gameplay do Sonic moderno no Generations muito melhor do que a no Unleashed. Eu prefiro a Rooftop Run do Generations, inclusive. Eu consigo entender quem não gosta do Warhog. Afinal de contas, o cara que vai jogar Sonic tá querendo platforming em velocidade, certo? Então, o que eles tinham na cabeça pra fazer algo tão contra a proposta de Sonic? Eu não sei, mas sendo honesto, eu acho que o Warhog, né, tipo, ele não é ruim. Se eu colocar em comparação com, sei lá, Devil May Cry ou God of War, o Unleashed fica bem abaixo nesse quesito. O Lobão não tem um dos melhores combates entre os jogos que eu já joguei, mas ele também não tá entre os piores. Eu diria que é sim um combate bom, genuinamente bom, mas sei lá, podia ser um pouquinho melhor também. Não só um pouquinho, podia ser muito melhor. E eu tenho que dizer também que eu acho que seria melhor guardar o Warhog pra um spin-off, cara. Sei lá, eu acho muito estranho isso num jogo da saga principal. Tipo, tem um modo de dia, que é a cara da franquia mesmo, e tem um modo de noite, que parece ser algo que seria muito maneiro num jogo secundário sem um escopo tão grande. Pega o Sonic Riders, por exemplo, e imagina no molde do Unleashed, com fases de corrida normal de dia e fases de prancha de noite, sabe? Não casa muito bem. Ou os Sonics de corrida, fase de dia correndo e fase de carro à noite, sabe? Não cola muito. Acho que se Sonic Unleashed tivesse só o modo de dia, sem ter que investir no Warhog, poderia ter sido um jogo bem melhor. Falando em investimento, cara, se a Eggman Land não fosse desnecessariamente gigantesca, os devs teriam tempo pra investir no pós-game do jogo, e esse é um dos maiores defeitos dele. Parece que depois da Eggman Land, já tava acabando o orçamento dessa porra. Os personagens travam no tempo e o jogo não interpreta que tu finalizou ele. Por exemplo, o continente da Eggman Land continua em pé e exposto, sendo que a cutscene mostrou que o lugar foi restaurado depois da luta. Os personagens conversam com o Sonic como se tu ainda tivesse indo restaurar o 7º pedaço. A festa que a Amy ia fazer? Foda-se. O encontro do Sonic e da Amy? Foda-se. O bracelete do Chip? Foda-se também. E inclusive, na moral, isso me deixa puto. É revoltante tu zerar o jogo, tu vai seco jogar alguma fase e tu percebe que o Sonic não tá usando o bracelete, quando ele deveria estar usando essa droga a partir de agora. Sei lá, pelo menos deixava opcional pro jogador usar ou não se ele quisesse. Ou então o Super Sonic. Não tem como tu repetir as fases com o Super dessa vez, porque ele não é desbloqueado depois do fim do jogo. Sabe o Sonic Generations, que tem exatamente isso? Ou o Sonic Colors Ultimate? Ou Lost World? Ou até mesmo o lixo do Sonic Forces? Pois tanque, o Unleashed simplesmente não tem. Por favor, SEGA, coloque o Super Sonic jogável no remaster, pelo amor de Deus. Por sorte, mods existem. Em resumo, eu creio sim que o Sonic Unleashed é o jogo mais injustiçado da franquia Sonic, e, particularmente, um dos jogos mais injustiçados de todos os tempos. Ok, eu concordo com muitas das críticas e eu mesmo não acho o jogo perfeito. Não acho que seja um dos piores jogos do Sonic, mas também não creio que seja o melhor. As fases são lindas, mas as boss fights do ouriçado são muito fracas. As músicas são boas, mas são muito repetitivas. A música de batalha do Warhog chega uma hora que enche a porra do saco, e a maioria das boss fights compartilham a mesma música. Embora as fases sejam divertidas, sinto que há uma falta de bom senso / direção no level design em boa parte do tempo, como o posicionamento de certas plataformas, itens coletáveis ou inimigos de vez em quando. A jornada é muito cativante, mas o pós-game aqui é horrível. E eu poderia ficar horas e horas citando qualidades e defeitos que precisam
excedem essas qualidades. E esse é o ponto, eu poderia citar 100 qualidades, então não posso dizer que é um jogo ruim. Mas eu também poderia citar 150 defeitos, então não posso dizer que é um jogo maravilhoso. Mas no fim do dia, eu acho que os acertos passam por cima dos erros. Talvez seja a questão da minha nostalgia também, que me impede de ver tudo de forma imparcial. A propósito, eu nem tentei fingir, essa análise é majoritariamente subjetiva, é baseada nos meus gostos, o que eu gosto e no que... e no apego que eu tenho com o jogo. Não é uma análise técnica onde eu finjo deixar meus gostos pessoais de lado e analisar só a parte objetiva do jogo. Não existe isso. Quando tu faz uma análise, tu sempre vai incluir seus pensamentos próprios, mesmo quando tu não percebe. E com tudo isso, eu digo que Sonic Unleashed é um jogo muito do balacobaco. Me divertiu do início ao fim, mas com certos deslizes. E eu pretendo trazer mais vídeos desse jogo. E sim, Ovulândia, eu ainda vou arrancar um Rank S de você.